Ninguém ouviu seus gritos naquele fim de tarde abafado. O sol já se escondia atrás das colinas quando a caminhonete de Anselmo levantou poeira na estrada de terra e desapareceu na curva. Maria Clara ficou parada, segurando a pequena mala que trazia apenas algumas roupas e um retrato antigo do pai, Augusto. Sítio Santa Eulália parecia ter sido engolido pelo tempo. Cercas quebradas, mato alto tomando conta do terreiro, janelas tortas que batiam com o vento seco. Anselmo prometera voltar em poucos dias, disse que resolveria a documentação, que era apenas algo provisório, mas havia algo no olhar dele que Maria Clara não conseguiu esquecer: frieza, distância, alívio. Quando o barulho do motor sumiu completamente, o silêncio ficou ensurdecedor. Nenhum vizinho por perto, nenhuma casa visível, além daquela estrutura antiga com o telhado cedendo, sem energia elétrica, sem sinal de telefone. Naquela noite, sentada no chão de madeira da sala vazia, Maria Clara entendeu uma verdade dolorosa. Ela não tinha sido apenas deixada ali, ela havia sido descartada, e o que doía mais que o abandono era a sensação de que ninguém sentiria sua falta. A vida nunca foi simples para Maria Clara. Desde pequena, aprendeu a lidar com perdas. O pai Augusto morreu em um acidente quando ela tinha apenas 8 anos. Ele era o tipo de homem que ensinava valores, que falava sobre dignidade e trabalho honesto. Quando ele partiu, deixou um vazio que jamais foi preenchido. Alguns anos depois, Dalva, sua mãe, casou-se com Anselmo. No início, ele parecia educado, prestativo, quase encantador, mas, com o tempo, revelou-se controlador e calculista. Maria Clara cresceu, sentindo-se deslocada dentro da própria casa. Quando Dalva faleceu, após uma doença repentina, a relação entre Ada e padrasto esfriou de vez. Anselmo começou a falar de dívidas misteriosas, de problemas financeiros que ninguém conhecia. Disse que o sítio Santa Eulália estava no nome de Maria Clara, mas que estava abandonado e precisava de organização. Convenceu-a de que passar um tempo lá seria temporário até que resolvesse tudo na cidade. Mas não havia dívidas urgentes, não havia problema algum além da ambição dele. O plano era simples: afastá-la para vender os bens, sem dividir nada. Maria Clara só perceberia isso tarde demais. As primeiras noites no sítio foram um teste de resistência emocional. O vento atravessava as frestas das janelas e fazia a casa ranger como se estivesse viva. Cada estalo parecia um passo, cada sombra parecia um aviso. Maria Clara tentou manter a calma, organizou o quarto menos danificado, limpou a cozinha como pôde e buscou água no antigo poço do quintal. Encontrou algumas latas esquecidas na despensa e racionou cada porção como se estivesse contando dias de sobrevivência. Mas o que mais pesava não era o estômago vazio, era o silêncio, sem conversas, sem risadas, sem alguém chamando seu nome. Era como se o mundo tivesse esquecido que ela existia. Em certos momentos, sentava na varanda e olhava para a estrada de terra, esperando ver poeira ao longe, esperando que Anselmo cumprisse a promessa, mas ninguém vinha. E quando a mente começa a duvidar do próprio valor, o perigo não está fora, está dentro. Houve uma noite em que Maria Clara chorou até adormecer no chão da sala. Pensou em ir embora a pé, pensou em desistir, mas no fundo uma pequena chama ainda resistia. Ela só não sabia que a ajuda estava mais perto do que imaginava. Era manhã de domingo, quando o som de cascos ecoou pela estrada seca. Um cavalo marrom avançava, firme pela trilha, conduzido por João Miguel Ferreira, um homem respeitado nas redondezas. Aos 38 anos, carregava no
Olhar a serenidade de quem já enfrentou dificuldades, mas nunca abriu mão da honra. João Miguel era dono de terras vizinhas ao antigo sítio Santa Eulália. Conhecia bem aquela propriedade, abandonada, pois durante anos ela permaneceu vazia, entregue ao tempo. Mas, naquele dia algo chamou sua atenção. Uma fina coluna de fumaça subia pela chaminé da casa. Ele franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Reduziu o passo do cavalo e observou melhor. Havia marcas recentes no chão, pegadas. A porta principal parecia entreaberta. Com cuidado, desmontou e amarrou o cavalo na cerca quebrada. O silêncio era diferente. Naquele dia, não era o silêncio do abandono, mas o silêncio da presença. João Miguel caminhou até a varanda de madeira, sentindo que algo inesperado o aguardava. Ele não sabia, mas aquele simples gesto de curiosidade mudaria não apenas a vida de Maria Clara, mudaria a dele também. João Miguel bateu a porta com firmeza, mas sem agressividade. Som ecoou pela casa simples lá dentro. Maria Clara congelou, seu coração disparou. Ninguém aparecia ali há semanas. Ela pegou um pedaço de madeira como defesa e caminhou até a entrada com passos cautelosos. Ao abrir a porta, encontrou um homem de chapéu de palha. Postura segura, olhar atento, mas gentil. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. João Miguel percebeu imediatamente o cansaço estampado no rosto dela. Roupa simples, mãos levemente trêmulas, olhos marcados por noites mal dormidas. Moça, você está sozinha aqui? Perguntou ele com voz serena. Aquela pergunta simples quase a fez desabar. Não era invasiva, era preocupada. Maria Clara hesitou, mas algo na postura dele transmitia confiança. Talvez fosse a maneira respeitosa com que mantinha distância. Talvez fosse o tom sincero. Ela assentiu, e pela primeira vez desde que fora abandonada, alguém a olhava como se ela importasse. Não como um problema, não como um peso, mas como uma pessoa. Sem saber, naquele instante, o destino começava a mudar de direção. Sentados na varanda desgastada do sítio Santa Eulália, João Miguel ouviu cada palavra de Maria Clara como quem escuta algo sagrado. Ela contou sobre a morte da mãe Dalva, sobre as promessas vazias de Anselmo e sobre como foi convencida de que tudo era provisório. Sua voz falhava em alguns momentos, mas ela não desviava o olhar. Estava cansada de esconder a dor. João Miguel não a interrompeu. Apenas escutou. Quando ela terminou, o silêncio entre os dois não era desconfortável, era carregado de compreensão. Ele conhecia o nome de Anselmo. Já ouvira comentários na cidade sobre negociações duvidosas e acordos feitos na sombra. Você tem algum documento do sítio? Perguntou com calma. Maria Clara lembrou-se de uma pasta antiga que sua mãe guardava. Dentro dela havia papéis que nunca teve coragem de analisar. João Miguel respirou fundo ao entender a gravidade da situação. Aquilo não era apenas abandono, era tentativa de golpe. Ele, então disse com firmeza e sinceridade: enquanto eu estiver por perto, ninguém vai tirar o que é seu. Pela primeira vez, desde que fora deixada ali, Maria Clara sentiu algo diferente do medo. Sentiu esperança. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer por completo, João Miguel voltou ao sítio, trouxe mantimentos, ferramentas e, acima de tudo, determinação. Não fez promessas exageradas, não ofereceu soluções mágicas, apenas começou a agir. Ele ajudou Maria Clara a organizar os documentos encontrados na pasta antiga de Dalva. Entre certidões e registros, estava a escritura do sítio Santa Eulália, oficialmente no nome dela.
Indignado, João Miguel foi até a cidade. Conversou com o tabelião, verificou registros no cartório e confirmou suas suspeitas. Não havia dívidas que justificassem aquele afastamento. Anselmo estava tentando manipular a situação para vender os bens da família. Sem hesitar, João Miguel denunciou a tentativa de fraude, alertou autoridades locais e impediu que qualquer negociação fosse concluída sem a assinatura legítima de Maria Clara. Ele não tinha obrigação de se envolver, não tinha interesse financeiro, mas tinha algo mais raro que dinheiro: caráter. Quando voltou ao sítio e contou o que havia feito, Maria Clara ficou em silêncio. Não por desconfiança, mas porque alguém finalmente lutava por ela. E isso mudava tudo. Com a situação legal estabilizada, João Miguel passou a ajudar Maria Clara na recuperação do sítio, não como dono, não como salvador, mas como parceiro de esforço. Aos poucos, o lugar começou a se transformar. Consertaram a cerca caída, limparam o mato que tomava conta do terreiro, reformaram o telhado com madeira reaproveitada. Cada martelada parecia apagar um pouco da dor que havia ficado ali. Dona Teresa, vizinha da propriedade vizinha, apareceu oferecendo mudas e sementes. Trouxe também palavras de encorajamento. Logo, pequenas plantações começaram a surgir no solo, antes que eu. Mas a maior mudança não estava nas paredes, nem na terra. Estava em Maria Clara. Ela começou a acordar com propósito, passou a planejar colheitas, estudar técnicas simples de cultivo e vender pequenas produções na cidade. Descobriu que era capaz de administrar, decidir e liderar. A menina abandonada dava lugar a uma mulher forte e João Miguel observava com orgulho silencioso. Não era ele quem a reconstruía, era ela. Ele apenas lembrava que ela sempre teve força, só precisava de alguém que acreditasse nisso. Meses depois, quando o sítio já exibia sinais claros de vida, uma caminhonete levantou poeira na estrada de terra. Maria Clara reconheceu o veículo antes mesmo de ver o motorista. Anselmo estava de volta. Desceu do carro com o mesmo olhar frio de antes, mas encontrou um cenário diferente. Cercas firmes, horta verde, galinhas ciscando pelo terreiro e João Miguel parado ao lado da varanda. Postura ereta. Anselmo tentou manter o controle da situação. Vim resolver o que ficou pendente, mas Maria Clara já não era a mesma jovem, assustada. Com documentos organizados em mãos, ela explicou que o sítio estava legalmente protegido. Informou que qualquer tentativa de venda ou apropriação indevida já havia sido registrada. Anselmo tentou intimidar, tentou desmerecer, mas sua autoridade não tinha mais poder ali. João Miguel não precisou dizer muito. Sua presença bastava. Diante da firmeza da enteada e da impossibilidade legal, Anselmo percebeu que havia perdido. Ao entrar na caminhonete novamente, levou consigo apenas o que sempre teve, ambição vazia. E deixou para trás algo que nunca soube valorizar, a coragem dela. Um ano depois, o sítio Santa Eulália já não era símbolo de abandono, tornara-se referência na região. Maria Clara expandira a produção de hortaliças orgânicas e começava a fornecer para pequenos mercados locais. Seu nome passou a ser mencionado com respeito na cidade. Ela não era mais lembrada como a menina deixada para trás. Era reconhecida como a jovem empreendedora que transformou dificuldades em oportunidade. João Miguel continuava presente não como herói da história, mas como companheiro de jornada. Entre conversas na varanda e planos para o futuro, nasceu um sentimento construído com base em respeito e admiração. Não houve pressa, não houve promessas apressadas, houve parceria. Maria Clara
Entendeu que o abandono não define destino, que caráter ainda existe, que pessoas podem escolher fazer o que é certo, mesmo quando não são obrigadas. Ó, sítio floresceu, mas ela floresceu primeiro, porque às vezes o que muda uma vida não é um milagre repentino, é a presença firme de alguém que decide agir com honra e lembrar você do seu próprio valor. E você teria coragem de enfrentar alguém da própria família como ela enfrentou, ou continuaria em silêncio, para evitar confusão?